Bom, pessoal, chegamos então à nossa quarta aula, né? E como nós vimos na aula passada, né, nós falamos sobre CLP, existem algumas linguagens de programação do CLP, né? Mas na nossa disciplina, na nossa aula, vamos trabalhar a linguagem Ladder, né? Então a linguagem de programação Ladder, ela é muito utilizada na programação de CLP, né? O seu formato gráfico, a sua imagem, né, ela se assemelha aos diagramas elétricos. Então essa característica da linguagem Ladder, ela facilita a interpretação da programação quando o usuário tiver que fazer uma alteração, tiver que resolver uma anomalia no sistema, né? Então vamos ver em nosso quadro, né, algumas simbologias elétricas que são parecidas com a simbologia Ladder, né? Então a bobina, né, olha só, simbologia de bobina elétrica, simbologia de bobina Ladder, né? Simbologia de contato normalmente fechado da elétrica, simbologia de contato normalmente fechado da programação Ladder, né? Contato normalmente aberto, né? A simbologia elétrica. E olha a simbologia do contato normalmente aberto, simbologia Ladder, né? Então você veja que são bem parecidos, né? Isso facilita o entendimento. Existem, é claro, outros símbolos, né? Outros símbolos que nós podemos relacionar, mas só para vocês entenderem que eles têm uma semelhança, tá? Entre os símbolos elétricos e os símbolos Ladder, né? O que tem que se atentar também é a questão do contato Na e NF quando eu olho a simbologia elétrica e a simbologia Ladder, né? No caso do contato Na, na simbologia Ladder, ele irá fechar quando for acionado a entrada que está naquele contato, né? Então, quando tiver condição digital 1 na entrada que está ligada ao contato, o contato irá fechar na programação. O contato NF, como ele é um contato que já está fechado, normalmente fechado, ele irá abrir quando essa entrada que está ligada a ele for acionada, né? Quando tiver condição digital 1, o contato NF irá abrir. Ok? Então tem que cuidar, né? Quando que vai abrir contato NF? Quando eu acionar a entrada do CLP que está ligada a ela. Vamos ver isso mais adiante, algumas programações, alguns exercícios na próxima aula para vocês entenderem melhor. Ok? Bom, a programação da linguagem Ladder, né? Ela é uma programação feita no software do CLP, ele tem um fonte aberto para você programar da forma que você quiser. Existem algumas marcas de CLP, mas a programação Ladder, ela costuma ser igual para todos, né? Então o processo é bem simples, eu vou realizar essa programação e encaixando esses símbolos, né, de uma maneira lógica, né? Eu quero obter um resultado desejado na automação. Então eu vou encaixando, né? Veja na nossa programação, né? Aí essa imagem que está, já estou programando dentro do software, né? Então eu encaixei um contato Na, que é o contato I01, em uma saída Q01. Então eu tenho ali uma entrada e uma saída, né? Se eu olhar aqui no CLP ao lado, olha, então eu vou ter algum sinal de entrada nesse I01, né? E eu vou ter algum elemento que eu vou acionar na saída Q01. Então, o algoritmo, o software, né, está programado e quando eu tiver um sinal na entrada 01, vai acionar alguma coisa na saída Q01. É assim que trabalha o CLP, né? Claro que a programação é muito maior, né? Eu fiz aí uma linha de programação só para vocês entenderem, né? Podemos então relacionar a programação da seguinte forma, né? Que a entrada 01 é um botão trava, ok? E a saída Q01, né, que é a saída do CLP, ela irá acionar, né, irá ligar um motor, vamos dizer isso, ela vai ligar um motor. Então a entrada 01 é um botão trava, que eu vou entrar com o sinal no CLP, e a saída Q01, ela vai acionar um contator para ligar o motor. Então quando eu acionar o botão I01, fecha, né, acionando a saída Q01, então fecha o contato I01. Para a programação é importante estar atento às identificações das saídas e entradas, né? Os CLPs essas são identificadas conforme o quadro 2. Então, veja, as entradas sempre são identificadas por I, né? I01, I02, I03 e assim por diante, né? E as saídas por Q? Q01, Q02, Q03 e assim por diante, tá? Bom, existem
modos para você aumentar a quantidade de saída do CLP, existem modos para você aumentar a quantidade de entrada, tá? Então eu posso ampliar, é claro, a quantidade de entradas e quantidade de saídas do CLP, tá bom? Nós vamos ver ao longo das aulas de CLP, né, a quantidade de recursos, né, que esse componente tem, por isso que ele é muito utilizado, né? Um dos recursos, por exemplo, é as bobinas set e reset, né? Então, na programação ladder existem as saídas normais, né, as bobinas, mas também pode ser utilizado as bobinas set e reset para facilitar a programação. A bobina set e reset deve possuir dois sinais de entrada para ela, um sinal para o set, outro para o reset, né? Vamos entender aqui essa programação que eu fiz, é nessa figura, olha só, eu tenho a entrada de 01 ligada à bobina set, que é 01, e eu tenho a entrada de 02 ligada à bobina reset, que é 01. Lembrando que a saída que é 01 no CLP é apenas uma, né? Mas eu posso criar na programação a set dessa bobina e a reset dela. Então, basicamente, essa programação, né, eu tenho o CLP, né? Eu tenho um botão B1, que é um botão pulsador, né, que está ligado na entrada 01 do CLP. Então, quando eu der um pulso nesse botão B1, ele vai então acionar a entrada 01, fazendo com que o contato na programação 01 feche. Fechando, ele vai setar a saída que é 01. O que é setar? Ela vai ficar retido o sinal. Mesmo que eu desligue 01, a saída fica ligada, né? E eu tenho um botão 2, né, que irá acionar a entrada I02 para ligar a bobina reset. Então, quando eu acionar o botão B2, der um pulso, ele vai acionar a entrada de 02 do CLP e, por consequência, fecha o contato NA de 02 na programação e aciona a bobina reset, que é 01. Né? Então, quando eu acionar B1, eu seto a que é 01. Quando eu acionar B2, eu reseto. Então, poderia dizer o seguinte, acionei B1, liga a saída que é 01 e fica ligada, mesmo que eu desligue B1. Quando eu acionar B2, desliga a saída que é 01, porque ele é o reset daquela saída. Então, são bobinas set reset, né? Muito utilizadas, tá? Facilita a programação, elimina um monte de componente externo que eu teria que utilizar, porque na programação eu consigo fazer essas lógicas, né? Utilizando esses recursos como a bobina set reset. Então, a bobina set reset sempre vai ter duas, sempre vai ter a bobina set, a cacetinha com a seta para cima, e a reset com a seta para baixo, e a identificação é a mesma, a que é 01, né? Fisicamente no CLP tem apenas uma saída, né? Mas eu posso fazer na programação que a saída seja uma set e uma reset para facilitar a programação. Mais um recurso CLP, né? Bobinas set e reset. Um outro recurso, né, muito utilizado na programação ladder são as memórias internas, né? Essas memórias posso assemelhar elas a uma saída, só que ela não tem a saída física, ela é só dentro da programação. É para facilitar a minha programação, né? Então, uma das grandes vantagens do CLP são as memórias internas que podem ser utilizadas na programação. Essas memórias são bobinas que podem ser acionadas na programação para realizar a lógica de programação, já que não são bobinas que têm saídas no CLP. Vamos ver o exemplo da programação que eu fiz aqui, né? Então, na figura 5, né, eu tenho a aplicação da memória interna para programar o acionamento de uma lâmpada. A lâmpada irá acionar quando for acionar um botão trava e desligar quando for desacionado esse botão trava. Então, perceba que o botão trava estará ligado na entrada I01 do CLP. Quando eu acionar esse botão trava, eu aciono a entrada I01, portanto eu fecho o contato I01 que está na programação. Ok? Fechando, né, o contato, o sinal vai passar para a memória interna M01. Veja que na segunda linha eu usei um contato da memória interna. Olha que recurso interessante. Ou seja, quando acionar a memória 01, esse contato M01 vai fechar. Fechando, ele aciona a saída Q01 que está ligada para acionar a lâmpada, né? Então, olha os recursos que existem no CLP, né?
como facilita a programação, como tem recursos, como eu consigo criar uma lógica mais complexa sem utilizar componentes externos, sempre dentro da programação. Por isso que o CLP é muito utilizado. As memórias internas são importantes, porque eu crio dentro da programação um recurso que eu tenho uma saída, e a saída gera contatos para eu poder fazer a minha programação, né? Memórias internas, ok? Como não podia faltar, né, no CLP eu tenho os temporizadores, né? Então agora dentro da programação eu tenho temporizadores. Não preciso comprar temporizadores físicos se eu tenho o CLP, porque dentro da programação eu já tenho os temporizadores, né? Então o CLP disponibiliza a função de temporizadores, que pode ser do tipo que retarda o acionamento ou do tipo que retarda o desligamento, né? Quando se utiliza CLP para automação do processo, não há necessidade de temporizadores físicos no sistema, já que o software tem essa função. Veja ali que eu tenho uma programação representando o temporizador, né? Então ele tem uma bobina, né, do temporizador, que é aquele T1, e do lado aparece quais são a programação que eu fiz no temporizador, quanto tempo que eu quero que ele conte e assim por diante, né? Nesse nosso caso eu tenho a entrada 01 que liga o temporizador. Lembrando que o temporizador vai contar, vai só contar o tempo quando eu tiver, né, aquela entrada que está ligada a ele. No caso dessa nossa programação, a entrada está ligada a ele é a I01. Quando a I01 estiver acionada, então ele conta o tempo. Se ela estiver desacionada, ele não conta, ok? Então perceba a nossa programação bem simples, né? Olha só, a entrada 01, quando ela for acionada, né, ela vai acionar a bobina de T01, que é o temporizador. E ele começa a contar, ele está setado em 5 segundos. Quando ele contar 5 segundos, ele vai ligar o contato dele T01 ali, ó, e vai acionar a saída Q01. Então veja que é tudo interno, né? A única que tem acesso externo aí é a entrada 01, que vem um sinal externo nela, e a saída Q01, que ela vai acionar algo externo, né? O T1, bobina e T1 contatos são internos na programação. Isso facilita muito a lógica, né? Bom, e os temporizadores então podem ser aí do tipo que retarda o ligamento ou retarda o desligamento. Vamos ver primeiro o temporizador com retardo no acionamento, né? Esse tipo de temporizador, ao ser acionado sua bobina, né, irá começar a contar o tempo que foi regulado. E após esse tempo, ele irá então mudar o estado do seu contato T1. Olha só a figura 7, né? Eu tenho o temporizador, ok? Que é a linha de baixo, e de cima seria a chave, né? Quando eu for energizar, quando eu for ligar. Veja que no momento que eu ligo a chave, ele começa a contar o tempo. E após ele contar o tempo, ele então vai ligar a saída, a bobina do temporizador, o contato dele, né? Na nossa programação abaixo eu tenho aí então a entrada 01 acionando o temporizador, né? Ele está regulado em 10 segundos. Então quando ele contar os 10 segundos, ele vai fechar o contato dele, que é o contato T01, e vai acionar a saída Q01, ok? Funções de temporizador, né? É assim que funciona o temporizador com retardo no acionamento. Ele retarda o acionamento do seu contato, né? E eu tenho também o temporizador com retardo no desligamento, né? Nesse caso, né, quando eu ligo a sua bobina, né, ele já ativa o contato, né? Quando eu desligo a bobina, ele conta o tempo que ele foi regulado para depois ele ativar o contato. Perfeito? Então ali também está a identificação. Olha só, quando eu liguei, né, a bobina já ligou o contato, né? Quando eu desliguei a bobina, ele começou a contar o tempo para depois desacionar o contato. Então ele retarda o desligamento, né, da saída, né? Aqui eu tenho a programação, né? Só que agora eu estou com um temporizador com retardo no desligamento. Então quando eu acionar I01, né, vai acionar a bobina T01 e imediatamente aciona o contato T01
que aciona a saída Q01. Então isso acontece imediatamente, né? Liguei 01, liga a bobina fecha o contato e o contato liga Q01, ok? Quando eu desligar I01, ele vai começar a contar os 10 segundos para depois dos 10 segundos desligar o contato T01, que por consequência vai desligar a saída Q01. Perfeito? Lembrando que isso é programação. O que tem relação com o externo, com o físico, aí é a entrada 01, que eu tenho algum sinal entrando, pode ser um botão, pode ser um sensor, e a saída Q01, que eu tenho que acionar alguma coisa, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor e assim por diante, né? Outro recurso que eu tenho no TLP são os contadores, né, que são utilizados para contar, né? Eu tenho nesse tipo de componente, que é um recurso de software, não é físico, eu não preciso comprar contadores, eu tenho isso dentro do software, dentro da programação. Eu tenho os contadores ascendentes, né, aqueles que vão começar de 0 até o valor definido pelo usuário. E eu tenho os contadores decrescentes, aquele que começa do valor definido pelo usuário e vai até 0, são as contagens regressivas, né? Quanto à saída, né, os contadores podem ser do tipo que possui saídas retentivas ou não. O que é saída retentiva? É que após contar o valor que o usuário definiu, que ele programou, ele irá acionar a saída, né? E a saída fica acionada. Eu tenho que resetar ela para desligar. Eu tenho que ter um outro botão de reset, né? A saída não retentiva não, ele vai contar até o valor definido, né? E ele vai dar só um pulso na saída e continua, ele zera e continua contando. Perfeito? Então retentiva retém o sinal. Não retentiva não retém, ele dá só um pulso, né? Entendendo essa programação bem simples ali, né? Nós temos então a entrada 01, né? Que vai fazer com que vai acionar a bobina do contador, que é o C01, né? Esse contador foi regulado em 5, quando ele contar 5, ele vai então fechar o contato dele, que é o C01, e vai acionar a saída Q01. Lembrando que o contador, ele conta o pulso, né? Toda vez que sai de 0 para 1, ele conta. Então, se eu tivesse um botão, né, ligado na entrada 01, toda vez que eu apertar o botão, ele vai contar 1 no contador, né? Eu tenho que soltar e apertar de novo para o contador. Cada acionamento é um pulso, né? Perfeito? Então é bem simples, né? Ele vai contar os pulsos e quando a quantidade de pulsos for igual ao que eu defini para ele contar, ele vai então fechar o contato dele e acionar a saída que você quer no CLP, né? De novo, isso é tudo programação, né? Quando eu olho essa imagem, o único que tem ligação externa, né? Eu tenho só uma ligação externa em 01 e uma ligação externa em Q01. O contador, ele é um elemento interno da programação. Bom, como nós vimos na aula passada, né, nós temos no nosso SLP as entradas digitais e as entradas analógicas, né? Geralmente são em número bem maior as entradas digitais e em números menores as entradas analógicas, né? Bom, através das entradas analógicas eu consigo então utilizar um recurso do temporizador, do CLP, que são os comparadores, que tem a função de comparar alguma variável a uma referência que você deseja, né? Eu posso também comparar uma variável com uma outra variável, né? Ou, como eu disse, comparar uma variável com um valor de referência, né? Essas comparações podem variar, existem algumas possibilidades, né? Vamos ver algumas só, né? Ali eu tenho A01 igual a referência. Quer dizer o quê? Que a entrada analógica A01, quando ela for igual à referência que eu defini no comparador, ele vai acionar então o contato do comparador, né? A01 maior que a referência, né? Então quando ela for maior, ele aciona. A01 menor ou igual à referência, quando ela for menor ou igual, ele aciona o contato do comparador. A01 menor que A02, então ele vai comparar duas variáveis, né? Para as programações, né, utilizamos então as entradas analógicas geralmente, né? Eu posso, em alguns casos, em alguma lógica específica, utilizar, é claro, as entradas digitais também, né?
Ou também podemos utilizar os valores de temporizadores, de contadores e assim por diante para me comparar, né? O comparador opera verificando a condição exigida pelo usuário, né? E caso atenda essa condição, o mesmo irá gerar um sinal de saída. Vamos ver nosso exemplo da nossa figura, né? Em que eu instalei um comparador, né? Para ele comparar uma variável a uma referência, ok? O nosso comparador está comparando a variável, a entrada, né, A05, é uma entrada analógica, né, a entrada 0,5, a referência de 5 volts, né, de 5. Quando essa entrada analógica for igual a 5, ele vai então acionar o contato, né? É claro que ele só vai comparar quando tiver acionado a entrada 0,1. Então, enquanto a entrada 0,1 estiver acionada, está ligado o comparador, né? E na entrada A05, que é uma entrada analógica, eu posso ter lá um sensor, né, de temperatura, né, que ele vai converter essa temperatura em volts para mim poder ler, né? E quando esse nível de voltagem for igual a 5 volts, que é a referência, né, ele irá então acionar o contato G1 e vai acionar a CDQ 01. Então perceba que o comparador ele compara, né, um valor de entrada, na entrada analógica, com a referência que eu defini. E quando isso for verdade, ele vai então acionar o contato dele, né, que ali no nosso caso é o G01, e esse contato vai fechar e vai acionar a CDQ01, que está ligado ao meio externo, pode acionar uma lâmpada, acionar um alarme e assim por diante. Então eu posso utilizar também esse recurso, que são os comparadores, né? Comparar duas variáveis e quando for verdade o que eu quero, né? Ó, eu quero que quando a 0,5 for igual a 5 volts, eu quero que acione a saída que é 0,1. É isso que ele está fazendo, né? Perfeito?